Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Só estou fazendo algumas configurações aqui, convidando algumas pessoas. Fred na área, boa noite, meu amigo. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. Prolejac, Mari Feiticeira, boa noite. Michele, Elizabeth. Tudo bem, Fábio? Boa noite, bem-vindos. Vou só esperar mais alguns instantes o Instagram e comunicar todo mundo aqui e começaremos já. Manda um beijo para Elizabeth também, Roberto. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite. Deixa eu convidar meu amigo Fred Granadeiro, que está na área já. Boa noite para todos, para todas. Fred Granadeiro. Convite enviado e vamos começar mais uma live. Fala, meu amigo, boa noite. Fala, Denis. Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo na paz aí com você? Não entendi, está um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar aqui. Tá. Tudo na paz aí? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Natália, Rosane. Fred, mais uma vez é uma honra, cara, é um prazer ter você aqui nesse bate-papo, diferente do bate-papo dos outros momentos, até porque cada dia nós somos diferentes do que fomos ontem, né? Esse é o grande legal da vida. Nós olharmos para o que nós fomos ontem e falar o que eu vou pegar disso tudo, o que eu vou reaproveitar, o que eu vou deixar guardado e o que eu vou trazer como experiência, né? Como degrau para subir na vida, para evoluir. Isso que é o mais interessante. Então é um prazer, mais uma vez, ter você aqui para falarmos sobre espiritismo, amor, espiritualidade, terapia. E é a última live desse projeto, pelo menos pelo momento agora, desse projeto Somos Todos Um. Eu tenho algumas outras prioridades no momento agora. Não deixarei de fazer live, farei de outros temas, eu estou organizando aqui. Então, Fred, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece e vamos seguir em frente nesse bate-papo. Obrigado mais uma vez. Ô, Denis, boa noite a todos mais uma vez. Denis, eu agradeço você pela oportunidade, agradeço pelo convite, né? Você sabe que a gente está junto aí nessa jornada de aprendizado. O aprendizado é constante, é contínuo. A cada dia realmente acontecem novos chamados, né? Novas oportunidades da gente estar aí buscando se conhecer e se desenvolver. Ô, Denis, muitos aqui não me conhecem, que eu vi passando aqui, mas para quem não me conhece, sou Fred Granadeiro, trabalho como terapeuta, profissional de educação física e meditação. E hoje o tema, a gente vai falar sobre terapia e espiritismo, né? Espiritualidade. A minha ligação com o espiritismo, ela já se faz há algum tempinho. Na verdade, não foi a minha primeira religião.
Eu passei por várias religiões até chegar à doutrina espírita. Passei pela religião católica, protestante, passei pelo budismo, umbanda, e estamos no espiritismo aí mais ou menos uns 17, 18 anos. Então eu particularmente, eu gosto muito da doutrina espírita. É uma doutrina realmente que, para mim, é um caminho. Doutrinas, religiões, para mim, são caminhos. E a doutrina espírita é o caminho que eu mais me afinizei. E eu estou trilhando nesse caminho, nessa jornada aí de aprendizado. Perfeito, perfeito, Fred. É muito legal, muito bom te ouvir. E o mais legal é você falar disso, né? Que você já caminhou por alguns caminhos, por algumas religiões. Eu também, eu já passei por várias e continuo frequentando vários, porque eu gosto de ser humano, eu gosto de espiritualidade. E a espiritualidade, ela está acima de tudo, né? A espiritualidade, ela está acima do catolicismo, do espiritismo, da umbanda, enfim, de qualquer uma aí. O objetivo principal do projeto Somos Todos Um e dessa live aqui é exatamente trazer o respeito, de nós ouvirmos o outro, de nós nos abrirmos para o novo, porque quando nós nos abrimos para o novo, para o que nós realmente não conhecemos, aí sim nós começamos a resolver algumas questões que temos dentro de nós. Até voltando àquela frase que eu tenho dito muito, quando nós criticamos o outro, ou seja pela religião, pela cor, pela opção sexual, na verdade o problema não está no outro, o problema está em nós, que nós não aprendemos. E nós nos curamos exatamente com as diferenças. O que você gostaria de falar com relação a isso, dessa cura com o diferente? Exatamente. O Denis, dentro da doutrina, a gente percebe as leis divinas e as leis naturais como realmente códigos de conduta, códigos da nossa vida, da nossa existência. E dentro dessas leis, existe a lei de sociedade. E dentro dessa lei de sociedade, é importante realmente nós estarmos convivendo uns com os outros para que a gente possa, através dessa convivência, estar desenvolvendo os nossos potenciais. É justamente através do outro que eu tenho a oportunidade de me conhecer também em alguns aspectos e perceber o que eu preciso fazer, o que eu preciso realizar, o que eu preciso aprender a partir do outro. Então, esse seu projeto, quando você fala para a gente, somos todos um, ele é muito interessante, porque verdadeiramente nós não fomos criados por essa força criadora para vivermos sozinhos e em isolamento. Nós fomos criados, sim, para vivermos em sociedade, para vivermos conectados. E nessa conexão que nós aprendemos. E é nessa conexão que nós nos desenvolvemos. E é nessa conexão que a gente tem a oportunidade de dar um passo mais além nessa jornada. Crescendo, expandindo a nossa mente, nossos conhecimentos, nossos horizontes, através dessa troca. Então, essas diferenças que você citou, elas são muito importantes e muito válidas para que a gente possa expandir realmente o nosso conhecimento. Até porque não é a minha verdade que vai prevalecer. Todos nós trazemos as nossas próprias verdades. E quando você traz a sua verdade e eu consigo observar a sua verdade com humildade, eu aprendo muito com você, com a sua verdade. Então isso é importante. Essa ligação, essa conexão, essa interação, para que a gente possa se expandir realmente. Perfeito, Fred. Exatamente na educação, né? Quando nós criticamos algo porque realmente não conhecemos, é medo do novo. É medo de você sair da zona de conforto, de você caminhar por caminhos que você não caminhou antes. E até falando já de terapia um pouco, do nosso processo terapêutico, exatamente por que muitas pessoas não buscam o autoconhecimento? Tanto homens quanto mulheres, homens muito menos, né? Porque o homem busca muito menos por conta dos conceitos e crenças. Mas exatamente com o quê? Economizar energia. E é um processo inconsciente. Para economizar energia é mais fácil eu ficar aqui no meu mundo, com o que eu já sei, mesmo que esteja doendo, mesmo que eu não dê um passo para frente, e aí você não quer buscar um novo. Então o sistema emocional, o sistema nervoso, ele quer economizar energia para quê? Te manter vivo. E tem muito a ver com isso, né? Quando você critica é porque você só leu aquele, vamos dizer assim, aquele manual da sua religião, da sua crença, e você acredita que aquilo ali é a única verdade. Por quê? Vai gastar energia você caminhar por outros.
caminhos. E até. Sim, Fala aí. concordo com você. E você citou, né, que a educação é importante para esse nosso processo de crescimento, né, de desenvolvimento. A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec. Allan Kardec ele foi discípulo de Pestalozzi na época. E Pestalozzi, ele falava uma frase muito importante, que era o seguinte: ele tinha a educação como a principal ferramenta de desenvolvimento da humanidade. Então a gente realmente, a gente que trabalha no mundo, no universo do desenvolvimento humano, é essa educação que é a melhor ferramenta para o nosso desenvolvimento. Então essa educação nos permite esse autoconhecimento, esse conhecimento de outras verdades, nos permite estarmos mais abertos, receptivos para outras crenças, para outras verdades, para que a gente possa ir construindo a nossa visão, o nosso ponto de vista, as nossas próprias verdades também. E assim a gente vai se desenvolvendo. Excelente. Até o Roberto tinha perguntado aqui em cima para você, Fred, se então o espiritismo ele é uma religião, não é? Porque lá atrás falava que não era, né? Sim, tem um conflito muito grande sobre essas informações aí diante de muitas pessoas. Só que a doutrina espírita é uma religião, sim. Religião no sentido, quando a gente pega a palavra religião, significa religare, né? Do latim religare, ou seja, religar, reconectar ao todo, né? Ao Criador, a essa essência da vida. Então a doutrina espírita é uma religião porque ela nos traz informações, ela nos traz orientações, ensinamentos que nos ajuda nesse caminho, nessa jornada de religação com esse poder, com esse poder criador, né? Com esse todo. E a doutrina espírita, né? Ela, às vezes, ela não é vista como religião, porque ela não tem alguns dogmas, alguns preceitos, alguns fundamentos ritualísticos, como algumas outras religiões têm. Na doutrina espírita a gente não tem um sacerdote, alguém que comande assim, a religião, né? Então a gente trabalha mais de uma forma de colegiado, onde todos nós estamos ali estudando juntos, divulgando, aprendendo. Então as nossas instituições, ela tem sim um representante, ela tem, por ser uma instituição, ela tem presidente, tem todo aquele quadro ali, diretoria. Mas não tem um sacerdote à frente da religião. Entendi. Então, às vezes, isso confunde um pouco as pessoas. Entendi. E até porque o pouco que eu conheço, lá atrás, como era proibido, né? Religiões que não fosse aquela que controlava tudo ali. Deu uma travada aqui. Voltou. Tá ouvindo? Voltou? Então, lá atrás, como era proibido, né? Porque não podia ser diferente da religião que dominava aquilo ali, a Europa, né? Em si. E aí acabou que falaram que não era religião exatamente por isso também, lá no início, né, Fred? Sim, sim, enganado, exatamente. Né? E é interessante, porque a doutrina espírita, a gente não prega proselitismo. A gente não fica tentando convencer as pessoas a se tornarem espíritas, nada disso. O que a gente prega, na verdade, é um convite para que as pessoas possam se abrir para conhecer, para estudar, para ler alguma coisa, que isso vai trazer algo diferente. Uma percepção um pouco diferente em relação à vida, em relação a outras questões. É curioso que na época, quando começou a codificação, lá atrás, 1857, as pessoas que se reuniam ali para estudar aqueles fenômenos, vinham pessoas de todas as religiões. Vinham judeus, católicos, protestantes, várias pessoas. Porque na época, na verdade, ela estava acontecendo, ela estava surgindo, estava se materializando a doutrina. Então não existia ninguém espírita ainda, né? Ela estava surgindo essa doutrina. Então as pessoas eram de outras religiões. Mas o que elas faziam? Elas iam lá, participavam das reuniões, participavam dos estudos e levavam essas informações para a vida, como uma doutrina, realmente, não como uma religião. Depois ela foi tomando um corpo doutrinário, um corpo religioso, que realmente foi transformando mais, então, nessa visão mais religiosa. Bacana, bacana. Boa noite, Marcos. Tá dando eco? Deixa eu dar uma diminuída no meu. O Marcos foi o único que falou que tá dando. Fred, até pra gente dar sequência, você daqui a pouco vai me responder pra gente ver se tá com eco ou não. Você vê uma vida
fluida no amor, né? Que é até um dos pilares do Gap, que é o pilar da vida, né? O amor. Você vê uma vida fluida no amor, sem espiritualidade? Eu não digo religião, tá? Sem espiritualidade. É interessante você tocar nesse ponto, Denis, porque espiritualidade e religião são coisas, não vou colocar que são coisas diferentes, mas são coisas distintas. Sim. Porque às vezes a gente pode até estar numa religião, a gente pode estar frequentando um templo religioso, a gente pode estar frequentando um espaço religioso, mas não estarmos desenvolvendo a nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade, na verdade, é o nosso olhar transcendente da vida. É quando a gente tira o nosso olhar do eu, do ego, e começa a olhar para a vida de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. Então isso é espiritualidade. Então não significa que você pode desenvolver a sua espiritualidade, às vezes, fora da religião, através de um livro, de um curso, ou de um momento de sartório que você tem na vida, no dia a dia, ali, um insight, um despertar. Você pode estar desenvolvendo sua espiritualidade. Você pode estar buscando, através do autoconhecimento, da terapia, você pode estar despertando para a espiritualidade, para esse olhar além do ego, além do eu, além da matéria. Você pode transcender nesse sentido. Então, de acordo com a sua pergunta, eu não acredito que a gente consiga realmente perceber esse amor verdadeiro sem essa espiritualidade. Porque, na verdade, para mim, de acordo com o meu ponto de vista, amor ele faz parte da nossa essência. E a nossa essência ela está muito além da nossa matéria. Ela está muito além do nosso ego. Então, se eu não tirar o olhar do ego, eu não consigo perceber esse amor. Eu não consigo perceber essa essência. Então, para a gente falar de amor é uma coisa, mas para a gente perceber esse amor, esse fluxo do amor... Porque para mim, na verdade, amor é vida, né, Denis? É isso. Na minha concepção, amor é vida. Então, quando eu não percebo realmente esse amor, essa essência, eu acabo não tendo um olhar para a vida, um olhar para o eu, né? De uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda. Então, eu não acredito que realmente a gente consiga despertar sem uma espiritualidade. Verdade, eu concordo também com isso. E até falando, né, que você falou aí do autoconhecimento, você se conhecer, você já está trabalhando essa espiritualidade. Porque até o nome do projeto, né, Somos Todos Um, ele quer dizer o quê? Que nós somos conectados. Com o Fred, com cada um que está aqui, conectados com o universo, com a natureza, com tudo. O nosso reflexo, do nosso sentir, do nosso eu interior, é exatamente o que nós projetamos no exterior. Então é como se, fazendo uma comparação, é como se o universo fosse dentro de nós, que é realmente o universo, né? Tem bilhões, trilhões de células, vírus, bactérias, moléculas, e aí quando você projeta para fora, é essa conexão com o divino. Quando eu me curo, o Fred se cura, quando o Fred se cura, eu me curo, nessa conexão. Isso, para mim, é viver a espiritualidade mesmo, nessa conexão com o todo. Deixa eu ver aqui, somos energia, nós e todo o universo. Exatamente isso, né, Marcos? Marcos falou aí. Marcos é o Marcos daí de perto, né, o Fred? É, o Marcos Caetano, Ah, tá, Marcos nosso Caetano amigo tá lá aqui. no grupo lá, ah, tá, porque tá pequenininho. Tá no nosso grupo também. Tá. Fred, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pra gente começar aquela série de algumas perguntas. Por que existe pobreza e sofrimento no mundo? De acordo com a sua percepção e do espiritismo, enfim. Começar o pinga-fogo, né? Vai. Então, Denis, de acordo com a visão do espiritismo, de acordo com a percepção da doutrina espírita, a doutrina espírita tem uma visão evolucionista, né? E aí a gente consegue perceber que a doutrina nos traz é que nós fomos criados em algum momento simples e ignorante. Ignorante no sentido de sem conhecimento. E nós fomos criados com um sentido, com um objetivo, de alcançar uma perfeição relativa, de alcançar um crescimento espiritual, de alcançar um despertar espiritual. Só que nessa jornada, desde o ponto A ali da criação até o objetivo maior, o objetivo final, a gente tem uma longa trajetória a ser trilhada, né? E aí a doutrina traz para a gente que durante essa trajetória
nós passamos por muitas situações, por muitas experiências. E são justamente essas experiências que nos dão oportunidades de aprendizado e desenvolvimento do espírito. Que nos dão oportunidades para a gente realmente conhecer, se educar espiritualmente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Então, todos esses desequilíbrios que a gente acaba vendo, né? Pobreza, riqueza, todos esses extremos, todas essas situações, na verdade, são situações de oportunidades de aprendizado. Vivenciamos situações de pobreza, de miséria, vivenciamos situações de riqueza, de opulência, mas tudo isso com um fim educativo. Não com um fim de punição, não com o objetivo de punir, nada de castigar, nada disso. Mas com um fim de educar. Educar almas. Porque a nossa perspectiva ela vai além da matéria. Nossa perspectiva é espiritual. Então, quando a gente olha só para a matéria, a gente vai ter um ponto de vista um pouco limitado e restrito. E aí a gente gera crítica, a gente gera conflitos. Mas quando a gente expande o nosso olhar, o ponto de vista espiritual, aí outras questões vêm à tona e a gente consegue refletir de uma forma um pouco mais abrangente. E aí a gente consegue perceber que a lei do Pai, a lei do Criador, a lei divina, não é uma lei punitiva, é uma lei educativa. Então tudo isso são experiências educativas para esse nosso eu imortal que está aí trilhando uma jornada, que está numa grande viagem aí, com um objetivo maior. Subindo alguns degraus, né? A cada encarnação deve ser dessa forma, né? Sim, sim. Tá. E cada encarnação é uma experiência. Cada encarnação é uma oportunidade da gente aprender ou da gente reparar algo, ressignificar algo. A gente enxerga a vida como um grande processo terapêutico. Onde a gente vem aqui para esse planeta, a gente vem para cá, onde nascemos aqui, com a oportunidade de aprender autoconhecimento e com a oportunidade de ressignificar coisas do nosso passado. Perfeito. Então essa é a nossa tarefa. Perfeito. E aí eu até faço uma pergunta para vocês que estão aqui assistindo. Quais foram os momentos na sua vida, na vida de vocês, que vocês mais aprenderam, que vocês mais cresceram na vida? Foram os momentos de alegria, de lazer? Ou foram nos momentos que você mais sofreu, que você teve crise financeira, briga entre pai, mãe, filho, irmão, irmã, com o marido? Só responda para que a gente traga essa reflexão de acordo com o que o Fred falou. Só escreva aqui no chat para que a gente comece essa interação, né, maior. E aí o Roberto escreveu aqui, mas Fred, e o objetivo é educar a alma. Por que há tantas almas que não aprendem? Excelente pergunta. Obrigado, Roberto. Vamos fazer uma analogia aqui, Denis, da nossa vida aqui, do planeta Terra. Vamos fazer a analogia do planeta Terra como uma escola. Vamos pensar no planeta como uma escola. Quando a gente pensa na escola, a gente observa que são vários graus, vários níveis. Desde lá da alfabetização até o ensino médio, né? Posteriormente, faculdade, enfim. Nesses graus, nesses níveis escolares, nós temos alunos que estão ali buscando o aprendizado, buscando o desenvolvimento, buscando o seu aprimoramento dentro de cada uma dessas séries. E com o aprendizado que ele tem, dá a oportunidade dele avançar nas séries. Já tem alguns alunos que mesmo estudando a mesma coisa que os outros, passando pelos mesmos testes, as mesmas provas ali que os outros alunos, chega no final do ano, ele repete a série. Ele não conseguiu absorver aquele conhecimento. Ele não conseguiu absorver aquele conteúdo. Então, esse aluno ele tem a necessidade de, no ano seguinte, ele repetir aquela série para que ele possa realmente aprender aquilo que está sendo ofertado para ele. E aí, quando a gente faz essa analogia com a nossa vida, a doutrina espírita ela traz essa visão para a gente. Todas essas almas, todos nós que estamos aqui, vivendo nesse planeta, estamos nessa mesma escola. Porém, uns conseguem aproveitar melhor esses ensinamentos que são oferecidos no dia a dia. Outros têm um desafio maior, talvez até íntimo, para aproveitar ao máximo. E aí, como o Roberto colocou, acabam não aprendendo em primeiro contato com aquele ensinamento, com aquela experiência. E aí depois eles acabam tendo a oportunidade de passar novamente por aquelas experiências até que eles consigam absorver
aquele aprendizado, aquele conteúdo, e não precisem mais passar de novo por aquela situação. Então, como a gente falou, a gente está aqui buscando aprendizado e ressignificando o passado, né? Então, às vezes, tem situações na nossa vida que ela acaba se repetindo, como se fosse alguns ciclos. Eles se repetem, e a gente para e pergunta, poxa, mas por que isso se repete tanto na minha vida? Aí a gente começa a fazer aquelas perguntas, para que isso está se repetindo na minha vida? Porque perguntar o porquê, geralmente a gente justifica, né? Por que isso está acontecendo? Ah, por causa disso. Mas quando a gente pergunta para que isso está acontecendo na minha vida, isso desperta uma consciência diferente. Para que esse ensinamento está voltando? Para que essa situação está recorrendo? Porque ela precisa me ensinar algo, eu preciso aprender algo com isso. E só depois desse aprendizado é que eu vou seguir adiante. Muito bom, Fred. Gostei muito dessa analogia da escola. E tem até aquela frase que nós usamos muito, né? Tudo que não é resolvido se repete na vida, né? Seja relacionamentos abusivos. Você estava num relacionamento abusivo, você saiu desse relacionamento abusivo, mas não resolveu, vai surgir outra pessoa com o mesmo padrão de comportamento. E assim é, né, na evolução, nessa vida e em outras vidas para quem acredita, né, em karma, em reencarnações. E eu vou fazer uma comparação com a constelação familiar sistêmica. Como eu no meu consultório, e você eu tenho certeza também que é assim, nós trabalhamos com a crença do cliente. O que importa é o que o cliente acredita, porque o processo é dele, o processo não é nosso. E aí tem clientes que chegam no meu consultório que eles falam de vidas passadas, etc., de karma, de que está cumprindo algo que não foi resolvido. E aí eu falo, tá, talvez seja isso, ou talvez seja algum dos seus ancestrais que não resolveu algo e você veio no sistema para resolver. Não sei se no espiritismo tem essa comparação. Como que você visualiza, você que conhece a constelação familiar, que nós somos um reflexo dos que vieram antes, e também de outras vidas, né? Como que você faz esse comparativo? Ô, Denis, isso é interessante fazer essa analogia. Por quê? Na constelação a gente fala sobre isso, né? Sobre a questão da ancestralidade. Na doutrina espírita, nós somos reencarnacionistas, ou seja, nós acreditamos na reencarnação. E como nós acreditamos na reencarnação, tem uma frase que a gente fala dentro da doutrina, que é o seguinte: nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu estou agora, Fred, né, nessa encarnação. Tenho minha esposa, minha filha, meus pais. Eu estou aqui vivenciando um agrupamento, um grupo, uma situação específica. E essas situações, elas me geram aprendizado, experiência o tempo inteiro. Porém, na nossa visão espírita, essa ligação aqui familiar, eu estou nessa família por um propósito, tem um porquê. Eu estar ligado, estar conectado nessa família. Então, provavelmente, isso já deve ter tido uma conexão no passado, em outras vidas, em outras experiências, e que agora, nessa encarnação, a gente precisou se reunir novamente. Ou para aprendermos juntos, construir alguma coisa juntos, ou para repararmos, ressignificarmos alguma coisa desse passado. Quando na terapia, na constelação, a gente fala, eu posso estar aqui para resolver algo de um ancestral. Na doutrina, esse ancestral pode ser eu mesmo. Entende? Eu reencarnado em uma outra personalidade, em um outro corpo, porém, com as informações, na minha essência, desse passado. Então, o que eu venho aqui, na verdade, é para quebrar, resolver, solucionar os conflitos dessa informação cósmica que eu trago dentro de mim. Dessa informação espiritual que eu trago dentro de mim. Então, aí, com a epigenética, a gente fala que essa informação ela vem do DNA, dos ancestrais. Na doutrina espírita, a gente vai um pouquinho mais profundo e fala que essa informação ela vem de forma espiritual. Transcende esse olhar da matéria. Perfeito. E se for olhar para você que está aqui nos assistindo, dependendo da sua crença, no final é tudo a mesma coisa.
Porque nós somos o reflexo do quê? Do inconsciente coletivo, do inconsciente familiar e do inconsciente individual. Do que nós trazemos do útero da nossa mãe ou dos ancestrais ou de nossas outras reencarnações. Para quem acredita. Mas no final é tudo a mesma coisa. São caminhos de evolução. Tudo que não é resolvido, Sim. ele se repete para a gente resolver. Tudo que não é resolvido, ele vai resolução retornar, de conflito. Ele vai retornando, é um ciclo. Quantas vezes vocês não repetiram padrões na vida inteira? De repente, relações com homem e mulher, com empregos. Tinha um chefe mala. E aí saiu, vou sair desse emprego porque esse chefe é um mala. Aí você encontra outro chefe mala. Aí você vai depois e encontra outro. Porque o problema não está do lado de fora, né? O problema está dentro. Quando você entender, calma aí, o que o universo, Deus, seja lá o que for, qual é a oportunidade que ele está me dando para eu resolver esse conflito aqui? Fica muito mais fácil, né? Quando a gente tem essa visão para dentro de nós, o autoconhecimento, a terapia, né? É muito importante, porque a gente se conecta mesmo com todo, com a resolução dos problemas internos. Exatamente. E quanto mais a gente fala, mais lindo fica aqui dentro de nós, né? Fred. O Roberto trouxe uma questão aqui, Denis. Fala aí. Gostaria de falar aqui. Ah, tá, pode ver, eu não vi. Ele colocou aí. Então, de acordo com a analogia da escola, que a gente citou, no Espiritismo não há salvação como no cristianismo, mas sim a evolução educativa. Então, Roberto, na doutrina espírita não tem o salvacionismo, né? Aquela doutrina da salvação de você não precisa, às vezes... que a doutrina do salvacionismo das outras religiões, ela tem uma visão de que você aceita uma crença, uma condição, e isso automaticamente te eleva ao padrão de salvação, né? Na doutrina espírita, nós também somos cristãos. A doutrina espírita ela é embasada no cristianismo. O nosso maior mestre, modelo e guia é Jesus, na doutrina espírita. Então é ele que realmente, com os seus ensinamentos, com o seu modelo, norteia a nossa jornada. E como a doutrina espírita é embasada em Jesus, no cristianismo, a gente segue os seus ensinamentos e os seus mandamentos. E o mandamento maior da lei de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, nessa perspectiva, Jesus coloca para a gente que nós precisamos amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Enfim, precisamos desenvolver essa sabedoria do amor sendo praticado. E aí, através dessa perspectiva de estabelecer esse amor, de estabelecer o fluxo do amor nas nossas vidas, nós, através disso, dessas atitudes pautadas no amor, nós temos a oportunidade de crescer, de nos desenvolvermos. A doutrina espírita tem um lema, uma frase, que é um lema para a gente, que diz: fora da caridade não há salvação. Ou seja, não é fora da doutrina espírita, não é fora das verdades, não é fora das religiões que não existe essa salvação. A salvação está justamente na prática desse amor, na vivência desse amor, na conexão com esse amor. E essa salvação, para nós na doutrina espírita, significa deixar de lado o homem velho com suas vicissitudes, com seus erros, em busca do homem novo, que é o homem que está trilhando um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, em busca das virtudes. Quanto mais nós deixamos para o lado os vícios e abraçamos as virtudes, mais nós estamos nos desenvolvendo. E isso, para a gente, é a salvação. Salvação no sentido de salvar-nos de nós mesmos, daqueles erros que nós cometemos e que nós temos que nos libertar. Isso, então, se mostra como autorresponsabilidade. Nós somos autorresponsáveis pela nossa jornada e pela nossa caminhada. Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, a energia suprema, enfim, seja o nome que as pessoas quiserem dar. Para a gente é Deus, a inteligência suprema. Deus, quando nos criou, Ele nos deu de presente o livre-arbítrio. Livre-arbítrio para nós é autorresponsabilidade. Livre-arbítrio é poder de escolha, poder de decisão. Quando eu tenho poder de escolha, quando eu tenho poder de decisão,
A minha jornada vai ser pautada pelas minhas atitudes. Deus, ele está no controle de tudo, mas nós estamos no comando das nossas vidas. Nós temos as atitudes, nós temos os pensamentos, nós temos as falas. E são através dessas atitudes que a gente vai construindo a nossa jornada. Então, nos salvar significa nos libertar dos males, das sombras, dos desafios íntimos, dos desequilíbrios, das vicissitudes, dos vícios que nós trazemos dentro de nós mesmos. A partir do momento que eu começo a me curar desses desafios íntimos, eu estou me salvando de mim mesmo. E essa é a visão da doutrina espírita. Legal, Fred. Depois escreve aí, Roberto, se foi bem explicado. Eu achei que ficou bem legal. Fred, eu tenho trabalhado muito no meu consultório. Na verdade, eu comecei há um mês e pouco atrás, você até está lá no grupo, o movimento de uma roda de homens, de terapia para homens, pelo Zoom, e tem um grupo no WhatsApp. E aí, por que eu criei esse movimento? Porque 95% dos meus clientes são mulheres. E as mulheres sofrem por conta dessa sociedade machista, por conta desse peso, e os homens também sofrem por conta dessas pressões de que o homem não chora, de que o homem não pode isso, não pode aquilo, e acaba que a gente vai carregando esses pesos e acaba se desconectando do quê? Do masculino e do feminino que nós temos dentro de nós. Todos nós somos seres duais. Temos a energia masculina e a energia feminina. E quando isso está em desequilíbrio, porque já está em desequilíbrio desde lá de trás, dos nossos antepassados, desde muitos milhares de anos atrás, homens que foram sempre proibindo das mulheres fazerem o que elas tinham que fazer, a sociedade muito tolhida, né, dessas questões, e as mulheres submissas, e foram crescendo, vai passando de geração em geração. E por que eu estou falando isso? Eu recebo muito, eu atendo muitos homossexuais no meu consultório, e nessa visão sistêmica, e aí eu quero trazer também a visão do espiritismo, nessa visão sistêmica, eu digo a minha opinião, tá? É que é para que cure no sistema de origem lá atrás esse desequilíbrio do masculino e feminino em cada um. E eu não estou dizendo que é doença, não, longe disso, pelo contrário. A homossexualidade eu vejo como cura do sistema. Por quê? Muitos clientes que chegam lá, vamos colocar aqui um homem gay, e aí ele olha, todo o feminino da família das ancestrais era fragilizado, não tinha força, e aí vem um homem com a energia mais forte feminina, para quê? Para que equilibre isso. Não sei se deu para entender, se ficou confuso, mas como que é, na visão do espiritismo, a homossexualidade? Ô, Denis, como a gente falou no início, né? Nós somos espíritos imortais, criados por Deus em algum momento, mas criados para a imortalidade. E essas experiências que a gente vem para a matéria, que a gente sai do plano espiritual e encarna no plano físico, no plano material, todas essas experiências são para aprendizado, são para desenvolvimento desse espírito imortal. Enquanto espírito, enquanto espíritos, nós não temos sexo. Enquanto espíritos, nós somos uma informação, nós somos uma força, nós somos o amor. Eu gosto muito de uma passagem que está no Evangelho de João, que é um dos significados, né, de Deus. E João, ele traz esse significado que eu gosto muito e eu gosto sempre de falar quando eu tenho oportunidade. João, o evangelista, ele fala o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele traz para a gente essa informação. E eu gosto muito desse significado de Deus. Enquanto a gente fica tentando explicar Deus, né? Deus é isso, Deus é aquilo outro, João Evangelista vem e fala que Deus é amor. A gente percebe Deus como sendo a grande informação, né? A doutrina espírita fala, na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é um dos livros basilares da doutrina, Kardec ele pergunta o seguinte: que é Deus? E a espiritualidade responde: é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Então Deus é essa informação maior. Deus é amor, segundo João Evangelista. Então, se a inteligência suprema
né, é o amor, e todos nós fomos criados por essa inteligência suprema, se todos nós fomos criados por esse amor, todos nós somos amor, na nossa essência, né? Então o que, que nós somos enquanto espíritos imortais? Nós somos amor. Nós não somos homens, nós não somos mulheres, nós somos amor. Só que quando a gente reencarna, quando a gente vai para o mundo material, quando a gente vai para o mundo físico, é necessário, por causa da espécie, da constituição da espécie, de nós, a gente passa, né, como animais que somos também, então a gente precisa aderir uma forma material. E aí a gente vem com uma forma masculina, uma forma feminina, para que a gente possa realmente dar oportunidade da encarnação. Só que o que a gente traz de informação base é que nós somos o amor. Porém, como nós somos reencarnacionistas, a gente pode sim ter passado por muitas experiências repetidas em uma forma e isso criar uma crença muito grande no nosso subconsciente. Isso criar um padrão dentro de nós. Agora falando na terapia, falando na nossa parte sistêmica. Isso cria padrão. Padrão de repetição, automatismo dentro de nós. Então, todos esses conceitos ele vêm de uma forma padronizada. Chega em um momento que você precisa, talvez, agora reencarnar em uma outra forma, em um outro corpo, em um corpo feminino. Talvez você venha encarnando muito tempo em um corpo masculino, com experiências masculinas, e aí você tem a oportunidade agora de aprender diante de outras condições, porque é aprendizado. E aí você vem em uma outra forma, em um outro corpo. Só que imagina, você vivenciando, talvez centenas de anos, milhares de anos, aquela crença sendo fortalecida, repetida dentro de você, de que você é aquilo. E aí chega num momento, você adere uma nova roupagem, você veste uma nova roupa, que é o corpo físico, apenas uma roupa, um instrumento de trabalho, um instrumento de aprendizado. Você veste aquela roupa e você olha para aquela roupa e você fala, poxa, essa roupa está até legal, essa roupa está até interessante, mas estou meio desconfortável. É como... Entende? Essa roupa talvez está um pouco desconfortável em mim, eu não estou conseguindo me sentir um pouco legal, 100% pleno aqui dentro dessa roupagem, dentro dessa roupa. Tem algo me incomodando. E aí, aqueles pensamentos, aquelas crenças que estão enraigadas, elas vão se manifestar, elas vão se exteriorizar. Entende? Ficou claro? Ficou confuso. Ficou show. E Fred, o que acontece depois que você morre? Para nós, na doutrina espírita, Dante, e para mim particularmente, que sou adepto da religião, e é uma crença e muito forte, para nós na doutrina espírita há, na verdade, a continuidade da existência. Morte, para a gente, não é o oposto de vida. Morte, para a gente, na doutrina espírita, é o oposto de nascimento. A gente nasceu, bebezinho lá, criança, vamos ter que morrer. O corpo físico vai ter que morrer. Isso é morte. Mas quando a gente olha para a gente, enquanto ser imortal que somos, enquanto seres espirituais que somos, não existe morte. Existe a morte, mas não existe o morto. A gente continua as nossas experiências de aprendizado, a gente continua as nossas experiências no nosso plano espiritual, que na verdade o plano espiritual para a gente é a nossa verdadeira casa, é a nossa verdadeira morada. Como a gente citou anteriormente, o planeta Terra é a escola onde a gente veio para estudar. Porque na verdade nós somos os viajores desse grande espaço aí. Como aquela música que a gente gosta muito do Movimento Gap, nós somos os ciganos do espaço aí, viajando por experiências para nós aprendermos e nos desenvolvermos. Então, quando nós fechamos os nossos olhos físicos, materiais, a nossa alma, o nosso espírito, ele continua a jornada. Retorna para a sua morada espiritual e lá continua o aprendizado, continua o trabalho, continua a trajetória. Show, garoto. E Fred, por que existem tantas pessoas deprimidas no mundo? Em cima dessa visão terapêutica e do espiritismo. Essa pergunta é desafiadora, Denis. Essa aí eu vou tomar água. Toma água aí. Pede ajuda aos universitários. Até o Marcos colocou aqui, né? Hoje é dia dos ciganos, isso. Os viajores. Os caminheiros. Ô, Denis, quando a gente pensa
Você fala deprimido no sentido de depressão mesmo? Isso, isso. Isso, aí a depressão, né, pro lado físico, né, vamos colocar assim. Na terapia a gente sabe muito bem o que é desconexão com a alma, com a vida, sem sentido, né? Na visão do espiritismo, né, como que é a depressão para o espiritismo? Sim. Essa é uma questão, ela é muito delicada, Denis. Porque na nossa visão do espiritismo, a gente vem realmente para vivenciar as experiências terrenas de aprendizado, para crescer, para evoluir. Só que quando a gente encarna, quando a gente veste esse corpo material, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem o ego, ele tem pensamentos. Então todas essas esferas aqui influenciam diretamente no nosso eu espiritual. Então o nosso eu espiritual influencia nessas esferas e essas esferas influenciam no nosso eu espiritual. Porque nós, enquanto espíritos, quando encarnamos, nós nos ligamos célula a célula ao nosso corpo físico. Então essa troca de informação física e espiritual é constante. Quando nós encarnamos, não dá para falar, ah, eu sou só espiritual agora. Não. A gente tem influência de tudo. A gente tem influência do corpo, a gente tem influência da emoção, do sentimento, da mente, da família, dos amigos, do ambiente, da comunidade, da sociedade, do Estado, enfim. A gente recebe todas essas cargas, todas essas influências. Então, quando a gente está tão conectado com a matéria, quando a gente se conecta tanto com a matéria, a gente fica realmente à mercê de todas essas respostas fisiológicas que a matéria nos traz. O sistema de luta e fuga, o sistema do medo, todos esses sistemas eles funcionam no nosso corpo da mesma maneira. O que realmente seria interessante é nós identificarmos isso e trabalhar através do autoconhecimento, através do desenvolvimento pessoal e através do despertar da espiritualidade, para perceber que nós não somos esse ego. Perceber que nós não somos as nossas emoções, que nós não somos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Nós somos algo muito maior que está por trás de tudo isso. Então, quando a gente restabelece esse fluxo, quando a gente vai se reconectando com essa essência real que nós somos, a gente vai conseguir distanciar um pouquinho o nosso olhar do ego e a gente vai começar a perceber que esse medo demasiado é do ego e não nosso, que essa tristeza demasiada é do ego e não nossa, e o que gera realmente esse estado, né, que é um estado, a pessoa não é depressiva, ela está num estado depressivo. O que vai gerar esse estado depressivo é esse olhar um pouco mais do ego sobre essas questões. Porque o ego ele tem medo de morrer, o ego tem medo de envelhecer, o ego tem medo de adoecer. Então, qualquer situação que possa causar algum prejuízo ou que possa até ser mesmo imaginário, algo imaginário que possa causar algum prejuízo para o ego, ele já vai disparar essa cascata de padrões comportamentais dentro da gente para nos preservarmos. Então, seria interessante realmente um trabalho conjunto. Quando a gente fala de depressão, é um trabalho conjunto. Vai no médico, vai no terapeuta, vai às terapias, psicólogo, enfim. E também olhe para a sua espiritualidade. Busque orientação espiritual. Porque são estratégias que nós precisamos adotar para contemplar todas essas esferas. Para contemplar todas essas partes de um grande todo. Então não adianta falar para uma pessoa, você está com depressão. Ah, isso aí é falta de fé, isso é falta de religião, isso é falta de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Não é nada disso. Não é nada disso. Tem muitas coisas acontecendo por trás. A espiritualidade é um aspecto. Precisamos cuidar do corpo também. Tem uma mensagem dentro de um livro de estudo nosso da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito Jorge, que ele fala: precisamos cuidar do corpo e do espírito. Nós nascemos, nós encarnamos, nós estamos aqui em um corpo físico. Ele é nossa ferramenta, ele é nosso instrumento.
Ele está sendo a morada, o templo do nosso espírito aqui na Terra. Então nós precisamos cuidar dele. Então é necessário cuidar do eu espiritual e cuidar do espírito. Então por isso a gente tem que usar de todas as ferramentas possíveis para a gente se permitir melhorar realmente nessa jornada. Perfeito. E o Somos Todos Um é exatamente isso também. Eu trabalho, você também, né, Fred? Nós somos físico, mental, emocional e espiritual. É exatamente trabalhar esse equilíbrio. Você entender, primeiro, que você não é o que te aconteceu lá atrás no passado, que muitas vezes a pessoa fica em depressão, pânico, ansiedade, porque está vivendo algo que já passou ou vivendo algo que ainda nem aconteceu. Ou está no futuro ou está no passado. E aí, com a terapia, com a respiração, com a meditação, você traz para o estado da presença. E você não é o que aconteceu ou o que vai acontecer. Você é o que você faz com isso que já aconteceu. Quando você conecta com o corpo, equilíbrio mente e corpo. A respiração parece que é difícil, Fred. Lógico que é uma prática, mas muito simples. Você trabalhar a sua respiração, você automaticamente você conecta. Corpo, mente e espírito. A Denise perguntou, tempo de vida de um corpo e espírito são muito diferentes? Na verdade, eu não entendi direito a pergunta dela, Denis. O espírito, Tempo na de verdade, vida de um é eterno, corpo, pelo que eu entendi, né? espírito. O espírito é imortal. Isso, então. Então, O espírito é o imortal. corpo é, no caso, nessa vida, né? Morreu o corpo, mas o espírito, ele continua em evolução, é O espírito isso? continua a jornada. O tempo de vida do corpo é o tempo que a gente tem desde o nascimento lá ao momento do túmulo. Esse é o tempo de vida do corpo. Espírito não tem... O espírito é a vida. O espírito é a essência. Ele é a vida. Ele continua. A Cateles, ela falou, estou com uma amiga nessa situação. Eu não sei qual é o nome, Camila, não sei. Teles, encaminhe para fazer terapia, busque autoconhecimento, procure também alguma coisa ligada à espiritualidade para que trabalhe nesses pilares que a gente mencionou aqui. Porque é um processo, a depressão, se for realmente o caso, não é um processo simples. Claro que cada caso é um caso, porque cada ser humano é único. Muitas vezes, um cliente chega, ele consegue sair de uma depressão sem nem precisar de terapia, porque de alguma forma ele conseguiu trazer esse equilíbrio por vivências, por algo que aconteceu, até uma situação traumática também pode tirar a pessoa da depressão. Mas é um processo, é a Catarina que ela falou. Busque autoconhecimento, terapia, espiritualidade, para ela conseguir trazer esse equilíbrio aí. Fred, uma outra pergunta que você já tinha respondido, mas só completar aqui. Qual é a maior qualidade que os seres humanos possuem na tua visão? Maior qualidade, Denis? A maior qualidade do ser humano é a capacidade de manifestar o que ele é de verdade, o amor. A maior capacidade do ser humano é amar. Amar. E é exatamente a falta disso que gera depressão e todas essas doenças mentais, emocionais e espirituais, né? Essa desconexão com o amor divino, com o amor próprio, com o amor à vida, né? Com tudo que está aí conectado. É interessante, Denis, porque a gente percebe, a gente fala muito, né, do ser humano, que é um animal também. E aí quando a gente vai fazer esse olhar, né, para a natureza, para os animais, a gente vê realmente que eles vão vivenciando um padrão de comportamento e tal. É interessante, a comunidade, enfim. Mas quando a gente olha para o ser humano, cara, a gente percebe que realmente por que o ser humano ele está um pouco mais evoluído aí nesse sistema todo. Porque é justamente por essa capacidade que ele tem de amar e a forma que ele tem de manifestar esse amor. Todos nós, cara, quando a gente começa a perceber que nós somos esse amor, que esse amor é a vida, a gente começa a perceber que a gente vai manifestar esse amor de uma forma muito particular. Mas quanto mais nós manifestamos esse amor, mais ele cresce, mais ele se expande dentro de nós. Porque quando a gente manifesta o amor, a gente está se reconectando
ao fluxo, a gente está se reconectando à vida. E quando a gente manifesta o amor, a gente vivencia a presença de Deus, porque Deus é amor. Se a gente, às vezes, cara, é complicado, às vezes a gente cria tantas teorias, né? A gente dificulta tanto as coisas na nossa vida, que a gente esquece da simplicidade. E quando a gente busca lá nas Escrituras, Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente tem informações de que Deus, ele é Deus da simplicidade. Então vai ser nessa simplicidade que a gente vai realmente conseguir se reconectar. Quando a gente fala que Deus é amor e que Deus é o nosso Criador, como que eu vou buscar Deus fora, em algum lugar, em alguma situação específica? A busca por Deus, ela se dá realmente, verdadeiramente dentro de nós. A partir do momento que a gente vivencia esse amor, a partir do momento que a gente manifesta esse amor. Quando eu manifesto esse amor, eu estou mergulhado em Deus. Eu estou vivenciando Deus, eu estou na presença de Deus. Às vezes a gente vê nas pessoas uma jornada daqui para o Tibete, para se conectar com Deus, com a divindade. Tudo bem, faz parte também, cada um tem a sua individualidade. Mas que muitas das vezes a gente podia voltar para a nossa intimidade, aqui mesmo agora, onde a gente está conectado aqui, voltar para a nossa intimidade e sentir a presença de Deus. Quando a gente coloca amor em tudo aquilo que nós fazemos, quando a gente coloca amor no nosso trabalho, quando a gente coloca amor na nossa família, quando a gente coloca amor na comunidade que eu estou inserido, quando eu coloco amor naquele ponto, naquele lugar que eu fui chamado, naquela situação que eu fui chamado naquele momento, se eu coloco amor, eu estou evocando a presença divina, eu estou mergulhando em Deus naquele momento. Então isso só tende a expandir dentro de mim ainda mais esse amor. Então essa conexão e essa possibilidade que todos nós, seres humanos, temos de voltar para os braços do Pai através da manifestação do amor, cara, eu acho que a gente precisa realmente despertar mais para isso. É olhar menos para fora e muito mais para dentro, né? Ao invés de ficar olhando e criticando o externo, olha para dentro e faça uma autocrítica, autoconhecimento, autoamor. Fred, o nosso tempo está acabando, tem um minutinho aqui. Poxa, mas já? Nós somos todos um. Ô, Denis, então vou trazer a mensagem do apóstolo Paulo. Manda ver. Deus é o nosso Criador, né? A informação maior. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. Uma grande fraternidade universal. O apóstolo Paulo fala pra gente que nós estamos mergulhados em Deus. Se todos nós estamos mergulhados em Deus, nós nos influenciamos o tempo inteiro. Quando eu me curo, você se cura. Quando você se cura, eu me curo. Quando eu faço bem aqui, isso reverbera na sua vida aí de alguma forma. Quando eu faço mal, infelizmente, também vai reverberar de alguma forma. Então todos nós estamos conectados. Todos nós fazemos parte desse grande todo. Então nós precisamos realmente adotar estilos de vida mais saudáveis, hábitos mais saudáveis, para que a gente possa realmente evoluir enquanto sociedade, enquanto essa fraternidade universal que somos. Perfeito, meu irmão. Gratidão demais, Fred. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua forma de trabalhar, de falar. Sabe que a gente está junto, o que precisar, tu sabe que pode contar comigo. Deixa suas considerações finais, eu já antecipo aqui boa noite para todos vocês. Obrigado pela presença e compartilhem depois o perfil do Fred, o meu perfil. Essa live vai ficar gravada também. Tá bom? Um beijo, um abraço para todos. Fred, deixe suas considerações finais, meu amigo. Denis, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estiveram com a gente aí, gratidão. Fico muito feliz de poder compartilhar. E o que eu deixo realmente é isso, vamos nos reconectar com o amor que somos esse amor, somos o amor, então que a gente possa se reconectar com esse amor, que a gente possa se reconectar com essa verdade, que a gente possa viver uma vida mais leve, mais feliz, conectado com essa verdade divina, crística que habita dentro de cada um de nós. Grande abraço a todos. 20 segundos para acabar. Gratidão. Gratidão, boa noite, amém, axé, namastê, o que for para você. Tudo de bom, boa semana para todos. Grande abraço, tchau, tchau. meu amigo. Tchau, tchau.